Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos iniciando agora a Escola Bíblica. Peço ao irmão Euler que faça a oração, iniciando a Escola Bíblica, e logo após, a irmã missionária Olinda estará louvando o hino 141. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, vamos iniciar mais uma escola abençoada e maravilhosa hoje, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui e podemos iniciar essa escola, onde vamos, debaixo da Tua presença santa, esse privilégio maravilhoso que temos, aprender mais e mais da Tua santa e preciosa palavra. Abençoa desejar ao pastor que vai ministrar, as pessoas que vão participar, louvando, lendo. Em tudo, Senhor, abençoa o Léo que está coordenando aí no sistema. Em tudo, Senhor amado, pedimos a Tua bênção também sobre todas as escolas dominicais do mundo inteiro, de onde estiver acontecendo, do Brasil, todas as igrejas, de onde estiver acontecendo, que sejam abençoadas neste momento para a Tua honra e glória, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Euler, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém, irmão? Vamos adorar o Senhor com o hino 141 da nossa harpa cristã. Meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Caminho teu querer, vou entrar obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionário, que Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Railan poderia fazer a leitura oficial? Amém? Tá aí. Glória a Deus. Faz a leitura oficial e já ora pelo pastor que estará ministrando a lição. Amém?
O microfone está desativado. Amém. Está ouvindo agora? Amém. Agora sim. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Primeira lição, 4 de julho de 2021. O tema da lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Texto áureo. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Primeiras Reis, capítulo 8, versículo 11. Verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, está em 1 Reis, capítulo 4. Bíblia, abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. Logo após, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e versículo 11 ao versículo 14. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 4. Diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os orientes e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Agora em 1 Reis, capítulo 6, e versículo 1, diz assim: Sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Versículo 14. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Até aqui. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo pastor Edivaldo, que vai estar lecionando a lição, a primeira lição desse trimestre. Oremos. Senhor meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Papai do céu, abre nossa mente, abre nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Abençoa o teu filho, o teu servo, que vai estar ministrando a tua palavra, e usa o teu instrumento, ó Pai. Assim nós te louvamos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, presbítero Railan. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor, a igreja, que Deus em Cristo Jesus, nesta manhã, através do Espírito Santo, possa nos capacitar, tanto para ensinar, como também para aprender. E que não somente o conhecimento, mas também a sabedoria de Deus para que nós possamos ter uma aplicabilidade para que nós possamos viver melhor, assim como foi o plano de Deus na vida de Israel. Queridos irmãos, muito obrigado a todos os alunos que estão presentes e aqueles que hoje não puderam comparecer, que provavelmente assistirão à live, que nós possamos tirar o maior proveito desse trimestre, porque o tema e o conteúdo tem lições importantíssimas, tanto para a igreja, como também para nós. Então, vamos estudar as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021, com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós poderíamos já ficar atentos durante esse período desse trimestre para nós fazermos uma analogia do plano de Deus para a igreja na infidelidade do contexto mundo que nós estamos vivendo. Antes de iniciarmos a nossa introdução, preliminarmente, eu gostaria de trazer 3 esclarecimentos. Ou melhor, um esclarecimento com 3 tópicos. O primeiro dele, que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar sobre Salomão, o reino de Salomão. O autor da revista, ele começa com o reinado de Salomão até a diáspora do cativeiro da Babilônia. Nós vamos estudar dentro desse contexto histórico, bíblico, desse tema. E especificamente mais essa lição de hoje, ela fala sobre sabedoria, ela fala sobre inteligência, e ela fala sobre conhecimento. Então, vou trazer um esclarecimento para os irmãos a respeito desses 3 tópicos que ele está inserido dentro da lição de hoje. Ok? Então, o que é inteligência? A inteligência é tudo aquilo que o ser vivo tem, pois a inteligência dada por Deus é uma questão de sobrevivência. Quando nós falamos assim para as pessoas, se a pessoa é burra, ela não tem inteligência. É errado. Todo ser vivo, ele tem inteligência. Até as plantas. Até as plantas. Você que tem cachorro em casa, você sabe que quando você sai, que você chega em casa, o cachorro, ele corre, ele te cheira os seus pés. Isso tudo é inteligência. Todo ser vivo tem inteligência. Ele conhece o seu dono. Uns mais, outros menos, dentro da capacidade que Deus distribuiu a cada ser vivo. Quando nós olhamos para as plantas,
principalmente para as irmãs que gostam de planta. Se você plantar uma planta e ela estiver sombreada, estiver um foco de luz entre as folhas, você pode ter certeza que ela vai se dobrar, ela vai se curvar, porque ela precisa da fotossíntese para a sua sobrevivência. Ela precisa da luz do sol. Então, isso é uma inteligência, até para os seres vivos. Então, tudo que Deus criou tem inteligência. Você vê que tem animais que ele sobrevive comendo outros animais, depredadores. Na falta daquilo, ele passa a ser herbívoro. Então, a inteligência é questão de sobrevivência. Agora, o que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que se obtém estudando, pesquisando ou de revelação. É tudo aquilo que você tem no seu bom depósito, tanto das coisas no mundo físico, como também no mundo espiritual. Agora, o que é a sabedoria? E é justamente o centro neurálgico, né? Centro é a célula dessa lição de hoje, que trata de sabedoria de Salomão. Ela é a capacidade de agir dentro do conhecimento que é obtido. Então, a maneira que você emprega o conhecimento tem que ser com sabedoria. Então, conhecimento e sabedoria foram dois itens importantíssimos que Salomão pediu a Deus, ou que ele pediu a Deus para dirigir o povo, e Deus o deu, e deu muita para ele. É tanto que ele foi o homem mais sábio da sua geração. Okay? Então, vimos aí a inteligência, todos os seres vivos criados têm, que é uma questão de sobrevivência. Temos o conhecimento, né, que se manifesta na matéria-prima informe, e depois ela analisada se torna uma informação que passa a ser um conhecimento, e que ela vem nos capacitar e é básico para que nós apliquemos a sabedoria. Então, sabedoria e conhecimento são irmãs gêmeas, ok? Uma depende da outra, a outra depende da uma. Esse é o esclarecimento que eu gostaria, preliminarmente, de dizer aos irmãos. E na lição de hoje, mais ainda, nós vamos tratar com o livro de Cantares, Provérbios e também o livro de Eclesiastes. Então, vemos aqui 3 fases da vida de Salomão, que também nós podemos... Tudo isso aqui, irmãos, nós podemos fazer uma analogia para a igreja, fazer uma analogia para as nossas vidas pessoais ou familiares. No livro de Cantares, ele expressa o romantismo, a poesia da vida de um jovem, da mocidade de Salomão. No livro de Provérbios, ele trabalha mais, ele já mais adulto, mais com a razão e diminui um pouco as emoções nos seus escritos, como maneira de viver, como as suas paixões carnais. E, na realidade, nós vemos o livro de Eclesiastes, que é um livro já escrito por Salomão, depois de tudo que ele passou, da sua degeneração
espiritual, ele era monoteísta e depois passou a ser politeísta. Isso tudo consequência, e a raiz está justamente, eu considerava um triângulo, a corrupção humana, que é mulher, dinheiro e poder. Mas eu descobri, estudando o livro de Salomão, esses livros poéticos, que há um outro ingrediente importante que Salomão adquiriu e que ele não vigiou, e ele pecou por isso, que foi você não saber administrar o poder, a fama. Porque a palavra de Deus diz que ele foi o homem mais famoso, mais importante da sua época. E isso nós precisamos estudar e trazer para as nossas vidas, para a vida, nós que dirigimos, mesmo que seja um pequeno rebanho, um departamento, dirigimos a nossa casa, nós somos líderes, precisamos prestar atenção na administração daquilo que Deus dá para nós. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, mas há uma coisa muito importante na palavra de Deus, né? Você basta tudo isso, mas você precisa orar e vigiar, porque a mente humana, a natureza humana, ela é fácil de ser corrompida, ok? Então, dito isso, vamos à lição. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejosos e pecaminosos. Então, nós vemos que Salomão, ele pegou um reino todo pacificado. Ele não teve problema como teve o seu pai. Foi um reino de paz, porque o seu pai, o que tinha que se fazer de guerra para conquistar terras, né, foi no reinado de Davi, em que houve uma expansão territorial maior que Israel já teve. E então Davi, ele enfrentou guerras internas e externas, na sua própria casa e fora da sua própria casa. Ele enfrentou muita luta, muita guerra. Então, mas ele tinha algo que eu acho muito importante na vida de um líder, e isso fica bem patente, de que ele era agregador, que ele era pacificador. E ele conseguiu, com isso, apaziguar o seu reino, depois, já no final. Ele já entregou o reino, né, já pacífico. Ele conseguiu fazer isso e entregou o reino, né? Como se diz, eu estava meditando sobre isso hoje e pensei comigo mesmo, Salomão nasceu num berço espiritual de ouro e num berço terreno monarca de ouro. Ele teve essa felicidade de ter esse privilégio de ter um berço espiritual rico e um berço material também riquíssimo. A sabedoria de Salomão
A virtude de Salomão, antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro; se fosse orgulhoso, pediria glória; se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida; se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas do que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Irmãos, até para pedir sabedoria, temos que ser sábio. Então, por isso que o autor diz aqui que ele já era sábio. Ele já era sábio. Então, nós, trazendo para nós, como cristão, nós precisamos ser sábios, até no pedir a Deus, tanto as coisas materiais, como as coisas espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente às vezes pede e a gente não recebe. Por que nós não recebemos? Porque quando você pede com sabedoria e sendo da vontade de Deus, certamente Deus responde. Às vezes você pede coisas absurdas, coisas para os deleites. Nós temos que ser exigentes conosco mesmo ao pedir a Deus. Pedir para as nossas necessidades. Por isso, Salomão mesmo, ele escreve, nós sabemos que nem todos os provérbios, né, os escritos de Salomão são deles. Muitos não são. Principalmente, eu vou citar um agora aqui, a oração de Agur. Senhor, não me dê, eu vou parafrasear, não me dê a riqueza para que eu não venha me esquecer do Senhor. Ele mesmo disse isso. Não me dê a riqueza, mas me dá o pão de cada dia. Ou seja, uma oração de Agur inteligentíssima, sábia. Eu não quero muito, eu quero aquilo que venha me satisfazer as minhas necessidades e as necessidades da minha família. E também não me dê a pobreza, né? Para que o ímpio não venha, como diz o nordestino, venha mangar de mim. Aí, serve a Deus e, no entanto, está aí, nessa situação, né, calamitosa. Então, nós temos que ser sábios até no nosso pedir a Deus. Pedir não para o nosso deleite, mas para que nós possamos suprir as nossas necessidades. Porque, às vezes, você pede demais e, às vezes, você se perde e se torna a vaidade sobre o seu coração. Ok? Ora, se fosse ganancioso, já falamos sobre isso, né? Então ele foi sábio, teve sabedoria para pedir sabedoria. E isso vale para nós, precisamos ser sábios para pedir as coisas, né, que realmente venham a suprir as nossas necessidades. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar nesse contexto é de que uma das coisas que nós devemos observar é olhar para a Bíblia. Olhar para a Bíblia. Pedir coisas compatíveis com a palavra de Deus.
Porque se nós estamos pedindo de conformidade com a palavra de Deus, certamente Deus, na sua soberania, ele pode nos conceder. Mas quando nós pedimos alguma coisa que contraria a palavra de Deus, o caráter de Deus, certamente não vamos receber. Então temos que ser sábios para pedir algo a Deus. O sábio, tópico 2, subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado, é uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar da pessoa sábia. Então, o que ele está dizendo aqui? E eu, e você que está aí do outro lado, o que nós temos que nos conscientizar? Toda e qualquer responsabilidade, por maior ou por menor que seja, pelo autoconhecimento que você pode ter e pela sabedoria que você pensa que tem, você nunca pode deixar o alicerce da humildade. Isso significa que, mesmo assim, você tem que dizer para Deus: Deus, eu sou pequeno diante da responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos e sobre os meus ombros. Independentemente se você fez curso, se você tem conhecimento, não interessa. Você tem que chegar diante do Criador com humildade, porque não é somente isso o conhecimento, porque existem os fatores adversos, os contratempos, os percalços da vida que pode nos desestruturar na condução de um processo do qual Deus colocou nas suas mãos e nas minhas mãos. Eu saí essa semana e normalmente quando eu saio e vou resolver problemas neste mundo que vivemos, de um trânsito congestionado, eu sempre peço ao Senhor: Senhor, aonde eu chegar, o Senhor providencia, por favor, uma vaga. Mas, pastor, até isso, irmãos. Eu seria ingrato com Deus de eu colocar as coisas que eu julgo difíceis para Deus e descartasse as fáceis porque eu sou capaz. Em primeiro lugar, porque para Deus não tem nada difícil, nada fácil. Ele considera e ele vê tudo no mesmo nível. Por isso, eu coloco todas as coisas. Aliás, todas as coisas. É difícil. Eu falo todas as coisas, uma hipérbole, um exagero. Eu procuro colocar, quando eu me lembro, todas as coisas na presença de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele vê uma humildade da minha parte, uma incapacidade da minha parte de resolver sozinho os problemas. O grande problema nosso, irmãos, é que nós nos julgamos, as coisas que nós julgamos fáceis, somos capazes de fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada pode ser a difícil ou também a fácil. Sem mim, nada podeis fazer. Isso significa o quê? Que ele está chamando a atenção de você e de mim para que nós o recorramos. E Deus se sente, creio que gratificado por ele dizer: olha lá, meu filho, ele não se esquece de mim.
Ainda que ele seja capaz, ele me procura para que eu possa direcionar, e se houver um fator adverso, certamente eu irei dar a solução para ele. É isso que nós temos que nos conscientizar. Então, Salomão tinha essa humildade de colocar na presença de Deus. Então, voltando, e quando eu cheguei num lugar, o trânsito lá estava tudo congestionado, normalmente lá é muito congestionado. E quando eu cheguei, simplesmente olhei, tudo cheio. E quando eu dou a volta no estacionamento, uma pessoa sai com seu carro, com uma vaga que dá para pôr até uma carreta. Ok? Então, eu tenho essa experiência com Deus. Nós precisamos conscientizarmos, né, que devemos colocar aquilo que você julga fácil e aquilo que você julga difícil na presença do Senhor. Então, Salomão era um homem humilde. Ele tinha essa conscientização. E ele pediu conhecimento, sabedoria, que eu já disse para os irmãos que são irmãs gêmeas. E ele pediu uma coisa, ele ainda falou uma coisa importante, para que eu possa julgar o seu povo. Olha só a responsabilidade que Salomão tinha para com o povo, para que ele não cometesse injustiça. E nós já conhecemos aquela história das duas prostitutas que tinham 2 filhos, quando um morreu e uma ficou falando que o filho que sobrou era dela, a outra também, e Salomão sabiamente pegou uma espada e foi ferir a criança que estava viva, e a mãe verdadeira se levantou e disse que não. Então, ali ele mostrou uma sabedoria tremenda. Então, para julgar, porque não é fácil. Nós vemos aqui que os reis de Israel, tanto Davi como Salomão, podemos ver que eles também tinham o poder de julgar. Eles eram juízes. E nós precisamos julgar as causas, irmãos, conforme a palavra do Senhor, conforme a justiça de Deus. Nós não podemos abrir mão disso, ok? Subtópico 3. A sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja, sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. As características desta virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade. Okay? Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 em diante, vamos ler, que é muito importante para esse subtópico. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta que o apóstolo faz. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aqui vem o que, irmãos? Equilíbrio. Equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados nas nossas obras. Sempre digo, venho repetindo isso há muitos anos. Nem muita direita e nem muita esquerda. Nós temos que ser
equilibrados, manso, temperante. Isso é um gesto, é uma virtude de sabedoria, saber conduzir todo o processo com equilíbrio. Por isso que o seu pai Davi era um homem equilibrado, um homem manso, pacificador. Então nós temos que aprender com esses homens. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Ou seja, essa sabedoria descrita aqui, que são obras da carne, ela se opõe à sabedoria que vem do alto. A sabedoria do alto, ela é mansa, é equilibrada, mas a do mundo, a sabedoria do mundo, ela é facciosa, porque ela está contaminada pelo germe do pecado, pela corrupção. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há a perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Ela não é contaminada. Ela é real. Ela é própria para um viver em paz. Depois, segundo lugar, ela é pacífica. Isso tudo eu estou me recordando agora do livro da história de Davi. Perdão. Ele era um pacificador por excelência. Porque o líder, quando eu falo líder, na sua casa, como chefe de família, ou na igreja, ou no seu trabalho, ele tem que ter equilíbrio. Por isso, o líder, a questão da emoção, do sentimento em relação a uma causa ou um problema, ele não deve tratar inicialmente pelas emoções, pelos sentimentos. Primeiro, ele tem que usar a sabedoria de Deus, inicialmente, para levar a esse problema, essa necessidade da sua casa ou da igreja ao Senhor, para que Ele possa nos direcionar e nos dar uma resposta adequada, certeira para aquele problema. O grande problema do ser humano, porque somos imediatistas, ainda mais no mundo evoluído da tecnologia, que se aperta o botão e você tem resposta. Entra no Google, em questão de segundos você tem uma resposta. Mas essa tecnologia, ela entra na contramão das respostas de Deus. Como, pastor? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperar não é resposta imediata, irmãos. Pode até ser imediata, dependendo da necessidade e da vontade soberana de quem te responde, que é Deus.
Nós estamos vivendo este mundo e isso não foge às necessidades do lar, do seu trabalho ou mesmo da igreja, aonde os membros, às vezes, procuram sua liderança, seja ela departamental ou da igreja como um todo, querem respostas imediatas. E algumas respostas, elas demandam tempo com Deus. E é justamente isso que a nossa mente, o nosso condicionamento de um modus vivendi da atualidade não permite. E queremos aquilo rapidamente. E quando não se tem, pelas essas vias legais da busca de Deus para a solução, nós metemos os pés entre a cabeça e tomamos decisões unilaterais e nós sabemos que essas decisões podem nos levar ao naufrágio. Glória a Deus. Então, temos aqui, voltando ao texto, ela pura, depois pacífica. As decisões que vêm de Deus, ela é pacífica. Ela tem que ser. Ela tem que ser pacífica. Se ela vem de Deus. Se ela não vem de Deus, traz discórdia. Ela traz discórdia. Moderada. Olha aqui outra vez. Equilíbrio. Equilíbrio. Na vida, irmãos, o grande problema nosso, na nossa relação é que nós aprendemos e adotamos a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. E quando você quer chegar a um consenso, a uma decisão equilibrada, não é que ambos têm que ganhar, é que ambos têm que perder primeiramente, para depois ganhar. E nós queremos ganhar antes de perdermos. Então, na relação, eu tenho que ceder. Até no caminhar com Jesus, nós temos que perder. O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho que perder valores materiais, sociais, profissionais, para que eu possa manter, né, para que eu possa ganhar no futuro. Se eu não perder, simplesmente vai ser difícil eu ganhar. Nesse contexto que nós estamos discutindo. Tem que ser pacífico, moderada, tratável, cheio de misericórdia. Ah, irmãos, vocês, olha, eu vou falar, esse trimestre está, como diz o outro, mamão com açúcar para quem quer aprender um viver melhor. Quando você olha para Davi, e você não pode estudar esse texto, esse trimestre, se também você não tiver conhecimento da história aonde começou mesmo a paz em Israel, um crescimento espiritual, um crescimento material, relações exteriores, uma coisa pacífica. Israel viveu o apogeu, como diz na introdução, viveu o apogeu da sua história no reinado de Salomão. Quando eu vejo esse Davi, olhando a história, como ele era pacífico, ele chorava quando um inimigo, um adversário dele morria. Ele se vestia de pano de saco e punha o povo para acompanhar e orar com ele pelas pessoas. É por isso que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Porque ele tinha, eu creio que dos homens, ele tinha o seu caráter mais aproximado de Deus, era Davi. E eu meditando sobre isso, me veio que esse caráter de Davi é um caráter que ele tinha de Deus. Porque Deus, irmãos, nós
o ser humano pecou contra Deus. O ser humano se rebelou contra Deus. E a palavra de Deus diz que o pecado afasta o homem de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Porém, Deus, pela sua misericórdia no plano da salvação, nos reconciliou com Ele quando nós éramos inimigos. Ele não nos matou. Davi não mandou matar aquelas pessoas que perseguiam ele. Ele chorou na morte de Saul, que foi o maior perseguidor dele. Ele chorou pela morte dele e de Jonatas. Ele fez carreata. Hoje eu vejo carreata aí atrás de homens. E Davi, um líder, ele fazia carreata para que o povo sentisse a dor, mesmo sendo inimigo. Isso aqui é pacificador. E Deus fez isso conosco. Nós, sendo pecadores, Deus olhou com misericórdia, não nos perseguiu, muito pelo contrário, procurou nos reconciliar para com Ele. Glória a Deus. Para finalizar esse subtópico 3, 1 Coríntios 3, 19, 18 e 19 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque os fundamentos dessa sabedoria estão nesse texto que nós acabamos de ler, de Tiago 3, 18 e 19. Ok? Então, essa sabedoria, aliás, 3 a 17, essa sabedoria é loucura, porque os fundamentos dessa sabedoria é corruptível. Ao passo que a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, que ela é pura, ela é equilibrada, ela é mansa, ela é pacífica. Por isso que a sabedoria, Paulo escreve aqui, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E para nós também, que temos a mente de Cristo. Tópico 2. A consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então, a glória do reino de Salomão. Realmente, o seu pai plantou. E tudo aqui vai também para nós. Tudo aquilo que na nossa casa ou na nossa vida cotidiana plantarmos, certamente nós vamos colher. A lei da semeadura é sabida por todos nós, que ela é imutável. Que ela essa lei da semeadura, ela não tem volta. Você plantou, você vai colher de acordo e multiplicado por aquilo que você plantou. Davi, ele plantou e Salomão colheu. Uma pergunta para nós: o que nós temos plantado para a nossa família? O que temos plantado? Essa pergunta você responde a si mesmo.
E eu respondo a mim mesmo essa pergunta. Nós temos que plantar. E Davi plantou, e Salomão colheu, e o povo colheu. É por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes. E a palavra de Deus, Paulo escreve, diz que nós devemos orar para que nós tenhamos dias melhores, termos paz, para que Deus dê pessoas que possam governar e trazer paz ao povo. É bíblico, nós fazemos isso. Quando se tem um governante maluco, doido, como o cabra lá da Coreia do Norte, o chinês, a igreja sofre, não pode ter culto, o povo não pode adorar a Deus, não pode servir o seu Senhor, porque tem um governante desastroso, né? E outros mais com suas peculiaridades. Deixemos isso para lá, que não faz parte do nosso contexto. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seus corações, estabelecidos acordos com chavos políticos e que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo pela ganância, pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Esta degradação de valores, ou seja, a inversão de valores, começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Esse subtópico 2 é importantíssimo, como os demais. Os irmãos notam que quando se tem herança, e nós podemos ver o contexto de vida que temos, já observamos, pessoas que recebem várias heranças, riquezas, e de repente essas pessoas estão pobres. Por que que essas pessoas se tornaram pobres? Isso normalmente acontece. Porque elas não derramaram suor, elas não souberam quanto foi o custo, qual foi a luta que aquela pessoa que deixou a herança teve. E essas pessoas, os bens materiais se tornam um Deus em si mesmo para elas. E começa a se corromper com as coisas materiais. É aquilo que eu disse para os irmãos. Antes, eu tinha o triângulo da degradação, da degeneração do ser humano. É que era o poder, dinheiro e mulher. E aprendi com Salomão aqui, nesse texto, que o Espírito Santo deixou para nosso aprendizado, que se não souber administrar a fama, você pensa e se julga o personagem central. Foi isso que corrompeu Lúcifer. Ele se achava, tinha todo o poder, tinha fama, passava pela terra, a terra tremia. Ele tinha muito poder. E tinha possivelmente muita fama no céu, por ser o primeiro-ministro. Não soube administrar. A fama subiu
ao seu coração. E justamente o que o subtópico diz, o orgulho, a vaidade que sobe ao coração do homem e o homem começa a cair. Há algum tempo eu disse na igreja, e às vezes eu faço referência, que a degradação humana, mediante o pecado, a vaidade, para quem é da roça aqui sabe como é rachar lenha. Você bate o machado, ela abre, aí você vem com a cunha, e você pega uma marreta e bate naquela cunha e abre a madeira. Assim é o pecado, o orgulho no coração do homem. E eu já disse para os irmãos que ninguém cai de maduro, ninguém cai de vestro e nem morre como peru. A degradação, a caída do homem é um processo. Ela começa com uma coisinha pequena. E a cunha vai entrando. E aonde tem um ditado popular que diz: onde entra um boi, entra uma boiada. E foi assim que aconteceu com Salomão. Uma mulher não era suficiente. 2 mulheres não eram suficientes. 700 também não. 1000 também não. Provérbios 27:20, parte B. O homem nunca se satisfaz do que tem. Ele sempre quer ter mais. Salomão, ele pecou, desobedecendo quando ele, foi uma promessa de Deus, disse para ele: olha, se você mantiver os meus estatutos, obediência, andar dentro dos caminhos como andou seu pai, vai tudo bem. Assim é para nós. Se você quer ter vitória, se você diz que tem promessa, não saia da palavra. Porque se você sair da palavra, começa a derrocada da sua trajetória. Salomão achou que era pouco. E ele pensou que para manter o reinado em paz, não ter problema com ninguém, ele se aliou com as mulheres, casou com a filha do rei do Egito, e assim ele fez aliança com mulheres amomitas e outras de outros reinos. Para quê? Para que não houvesse paz em torno dele. E não precisava disso. Irmão, nós não precisamos fazer conchavos cedendo dentro do que a palavra de Deus nos exige. Ainda que soframos inicialmente com cumprir a palavra de Deus, retaliações, ódios, adversidades, fique dentro da palavra. Não precisamos ceder para A ou para B ou para alguma coisa para que nós possamos obter a nossa vitória. E Salomão fez acordos e mais acordos fora da palavra de Deus, principalmente a questão do relacionamento com outras mulheres. Pois a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, que eles não casassem nem se dessem em casamento com pessoas da terra, que comunhão tem a luz com as trevas, aonde tem muitos cristãos
se perdendo, tomando decisões fora da palavra de Deus e ainda quer ter vitória. E ainda diz que é promessa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Salomão, o orgulho subiu ao coração dele. Não soube administrar a fama, o poder que Deus havia lhe entregado. Temos que ter cuidado, irmãos, para que nós não venhamos nos corromper com as ofertas do mundo. A Bíblia diz que há caminho que parece correto ao homem, mas o fim dele é morte. E é pura verdade. Tópico 3, a construção do templo. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Meu Deus. O propósito de Salomão na construção do templo é muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor. Nosso Deus. 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio, rei de Israel, nos primeiros anos do seu reinado. E isso, irmãos, acontece conosco na nossa trajetória cristã, no início, no discipulado. Temos temor de Deus ao extremo, né? Mas depois nós relaxamos, não oramos mais, não lemos mais a Bíblia. Nós nos voltamos mais para nós, para o nosso umbigo. Essa é a realidade. Por que há essa frieza toda? É justamente porque nós abandonamos o primeiro amor. E nós precisamos readquirir isso. Voltar ao primeiro amor. De evangelizar, de estudar a palavra. Tem pessoas que não pegam, aluno da escola dominical, não pega a revista da escola dominical para ler durante a semana. Para quando ela chegar para assistir uma aula, ela sabe, já tem noção do conteúdo e já tem uma mínima base para entender o conteúdo que está sendo explicado. Mas tem tempo para a televisão, tem tempo para pesquisar a internet, tem tempo para responder o zap. Não estou falando que você não deva fazer nada disso, meu irmão, minha irmã. Me compreenda. Mas nós temos que ter tempo para Deus. É por isso que há essa frieza. Para orar, às vezes eu vejo o Léo aí colocando: irmãos, por favor, está faltando um horário. Se possível, coloca o horário que está faltando. É uma dificuldade para evangelizar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro para fazer. Você sabe por quê? Porque tem brecha e a cunha entrou e a mornidão espiritual está sentada no trono. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso, revestido de ouro puro. E Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência.
Irmãos, isso tudo foi importante, foi um marco na vida de Salomão. Nós, às vezes, observamos determinados líderes políticos que dizem assim: eu prefiro construir uma escola do que construir águas fluviais, aquela canalização para águas fluviais. Porque ele diz que ninguém vai cavar a terra para ver o que ele fez. Mas o que está exposto, esse realmente todo mundo vê e se lembra dele para a próxima eleição. Esse é o conceito do mundo, com os interesses. Mas Salomão construiu aqui com interesse puro de amor a Deus. E que eu e você possamos construir algo para Deus, ainda que não seja um templo, mas nós precisamos construir algo que possa edificar vidas, que possa ganhar almas para o Senhor, por amor à obra do Senhor. É isso que nós temos que fazer. A diferença da sabedoria divina com a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo, de Deus, é pura e do mundo é corrupta. Então, Salomão construiu essa maravilha que foi o templo, né? Nós sabemos que com toda a glória, com toda a performance, Jesus respondeu para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E realmente, esse edifício, ele foi derribado. E nós vamos agora para o subtópico 2, que vai falar do realmente o edifício que permanece, o edifício que nós temos que preservar e que vai ser preservado para a glória do Senhor. O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus, centrada no templo, é uma forte característica do Antigo Testamento com a redenção do homem, efetuada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. É nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Queridos irmãos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra de Deus, nós confiamos nessa palavra e nós sabemos que somos templo do Espírito Santo de Deus. E o que vem à minha cabeça, o que vem ao meu coração, é que esse templo, com toda essa riqueza, porque onde Deus habita não há pobreza, há riqueza. Esse templo temos que ter responsabilidade. Em primeiro lugar, responsabilidade no cuidado do templo, na manutenção desse templo, porque esse templo é um templo de Deus. Você é um templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Esse templo tem que ter fidelidade. Esse templo tem que ser fiel ao Senhor. Não podemos deixar a fidelidade para com o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A fidelidade é um dos itens importantes. É tanto que diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Quer dizer que é uma das qualidades de Deus, é a sua fidelidade. Então, que nós tenhamos responsabilidade, fidelidade e guardiãs desse templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde a glória de Deus está. A glória do Senhor. Subtópico
3 e último. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Eu gostaria de me ater aqui sobre o título desse subtópico 3, a glória do Senhor ou a glória de Deus. No original é Kadosh ou Doxa, que significa de dignidade, honra, vitória, manifestação do poder de Deus. É a revelação do caráter e da presença de Deus. Uma das manifestações descrita mais facilmente de discernir é quando Moisés estava no monte. A glória de Deus desceu sobre a sarça e a sarça não se consumia. Então, queridos irmãos, a glória de Deus, ela é algo que se manifesta, ela foi direcionada para o povo de Deus. Que nós possamos, a cada dia, buscar a glória de Deus para o templo que somos nós. Que nós possamos refletir ao mundo essa glória de Deus, que ela se manifesta através de nós na pregação da palavra, no evangelismo, nas obras sociais. Nós estamos manifestando a glória de Deus, porque ela é o poder de Deus para que o mundo veja que Deus existe e Deus é poderoso. Concluindo, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-lo com justiça e correção durante os anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos tirar o maior e o melhor proveito para as nossas vidas e para a nossa igreja, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um bom almoço e um grande culto. À noite estaremos na presença do Senhor mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, pastor Edivaldo, mais uma vez, somos gratos, né, também pela sabedoria do Senhor, né, em nos ensinar a ser usado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir ensinamentos a nós. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos também a cada um dos professores, né, que se dedicam também a esses ensinamentos. Nós possamos usar dessa sabedoria para estudarmos também e aprendermos mais, cada vez mais, da palavra do Senhor, conforme foi pregado. Todos nós temos sabedoria. Amém? Glória a Deus. Lembrando que às 19 horas teremos culto público, o culto é na igreja, amém? Culto presencial com todas as medidas de prevenção, de segurança, amém?
pedidos de oração, continuemos orando por todas as famílias que perderam alguém, que perderam um parente, um ente querido. Continuemos orando por aqueles que estão enfermos, para que venham a ser recuperados, né, para que venham a ser salvos pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Peço. Aleluia. Essa irmã Dinalva, que faça a oração por esses pedidos e encerrando a escola bíblica dominical, amém? Não, fala não. Fala que não pode, ele tira. Mas irmã Dinalva, acho que não consegue ligar o microfone. Deixa eu ver. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Dalgisa, então, fazendo a oração, encerrando a escola bíblica dominical. Amém? Amém. Estado da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Orando. Senhor e maravilhoso Deus, graças te damos, meu Pai, por esse escola dominical, por aprendizagem que nós aprendemos nessa manhã, Senhor. Por a graça do Senhor estar conosco, Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Abençoa ricamente cada um dos teus servos, Pai, que está precisando de oração. Visita cada um, Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão com alguém internados, meu Deus. Sei com ele, guarda e proteja todos, com toda sorte de bênçãos, por glória do teu santo nome, Pai. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Toma em tuas mãos cada um de nós. E que a graça do meu Senhor Cristo, o amor de Deus, esteja conosco, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã Dalgisa, que Deus a abençoe. Em nome de Jesus, pastor Edivaldo. Amém. Ok. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. E todos digam amém. Léo, só mais um aviso. Quilo, a campanha do quilo, os irmãos que tiverem quilo, tá? Que não esqueça de levar hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos.